Olá, pessoal aqui da Rede Liberdade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao informativo da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães. Hoje eu estou aqui para acompanhar vocês por uma reflexão sobre o presente e o futuro. Vamos prescrutar um pouquinho o futuro a partir de algumas notícias que eu separei aqui. Então, antes de começar, eu vou lhe pedir agora para você deixar já o seu like, o seu comentário, partilhar o vídeo aí com os amigos e as amigas que se interessem por interpretação de notícia, análises políticas, e vai ser sempre muito bom contar com cada vez mais participantes aqui. Pode também participar deixando os seus comentários aqui do lado, e na medida do possível eu vou conversando com você, tá bom? Bom, olha, hoje a gente vai falar bastante sobre, assim, o que mundo a gente pode esperar depois desses acontecimentos, pensando aí a pandemia e pensando, claro, no caso do Brasil, a repercussão em torno da CPI do genocídio. Aqui eu chamo de CPI do genocídio. Boa noite, Célia, boa noite quem está chegando por aí. Então, inicialmente, eu vou obrigar vocês a darem uma olhada aí na cara lavada de uma personagem muito conhecida nossa. Eu vou pedir para a Alexandrina já colocar aqui um vídeo, que é para a gente começar a todo vapor. Vai lá, Alexandrina. Alexandrina, eu acho que tem aqui uma questão. Não sei se vai dar certo. Vocês não estão escutando, né, gente? Bota aí. Oh, eu esqueci de falar com a Alexandrina. Eu acho que não. Volta aí, Alexandrina, me volta. Pois, gente, não, foi o áudio. Pois é, eu vou tentar ensinar a Alexandrina. Alexandrina, retira da nossa, aí da sua mesa, e faz de novo a partilha dessa, mas acho que esquece, deixa estar. Vamos continuar sem o vídeo, porque seria só coloca eu junto com o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Peraí. Ah, vou conseguir. Pera lá, gente. Peraí. Peraí que eu já boto aqui. Desculpa. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu tentar aqui, então, fazer a partilha com o som. Peraí que eu vou tentar aqui, ó. Onde é que eu vou? Share screen. Exato. Aqui. Aqui. Peraí, gente. Vamos lá. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Agora acho que vai. Olha, vamos lá. Vai passar o comercial de vocês. Aí, enquanto passa o comercial, eu vou falar com vocês aqui. É o seguinte, deixa eu tirar o som do comercial e também tirar da tela, né? Porque ninguém é obrigado a pagar para a Globo. É assim, gente, a minha ideia é que a gente veja a cara lavada do Bonner e da Renata. Eles aqui, ó, danadinhos. Espera aí. Pronto, agora deixa eu... Bota na tela aí de novo, Alexandrina, lá vamos. Espera aí, gente, meu Deus. Espera aí, o que está acontecendo? Como assim? Ai, que chato. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Espera lá, gente. Só porque eu vou... Oh. Espera lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Clique para sair do modo ecrã completo. Ah, não vai dar. Deixa estar, deixa me ver aqui. Pronto, não vai dar. Peraí. Aqui. Eita. O que vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Não. Problemas técnicos. Vamos esquecer isso aqui. Pronto, acabou. Voltei. Era só a matéria que o Jornal Nacional fez ontem sobre o discurso lá do Biden dos seus 100 dias de governo e ele fazendo o anúncio daquele novo pacote de investimentos em infraestrutura e desta vez um pacote substancial para serviços públicos, para política social de saúde e educação e também para apoio financeiro à família.
E aí isso gera uma celeuma engraçada, e ele gerou, no caso do Bonner e da Renata, era isso que eu queria que vocês vissem, uma cara cínica, porque eles estão ali anunciando como uma vitória, né? Sei lá, qual o nível de comprometimento que eles têm com isso, mas é uma espécie de saudação, de celebração de medidas que aparentemente para eles foram muito bem-vindas. Só que é um pacote típico de uma social-democracia. A gente não pode também achar que isto possa vir a significar qualquer tipo de incursão socialista lá do Biden, né? Não. O que nós estamos presenciando é o efeito que já se esperava dessa pandemia logo que ela surgiu, que era uma revisão a mais profunda possível no tal receituário neoliberal, né? A pandemia veio logo de cara demonstrando que os estados precisariam intervir fortemente para garantir a o Minha Casa Minha Vida, mas é o ProUni, é o Minha Casa Minha Vida, é um monte de programa que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? Mas o que eu acho interessante é isto, é a gente vendo a partir dos Estados Unidos, que é um estado todo ele forjado em torno de preceitos liberais, né, vindo a criar realmente aí todo um sistema de intervenção do Estado sobre a economia, intervenção direta e também uma mudança de mentalidade, visto que o pacote dele prevê também uma inversão nos impostos, né, criando impostos mais progressivos, ou seja, chegando até as grandes fortunas e provavelmente também às operações financeiras. Então, isso claramente é um anúncio de que o neoliberalismo sai da pandemia, ou sairá da pandemia, muito deteriorado, né? Muito machucado, e não será mais possível, de forma pacífica, implementar receituário neoliberal de agora em diante. Quer dizer, é uma vitória simbólica muito importante em meio a tanta tragédia, e pode ser um sinal para o mundo ocidental, né, de que existe aí uma mudança no ambiente, no clima, muito parecida àquela que o Lula encontrou em 2002, quer dizer, mesmo com a Carta ao Povo, o Lula consegue implementar um conjunto de medidas mais intervencionistas e de nuance social-democrata. Nós não estamos falando aqui de outra coisa a não ser da social-democracia, né? Que é uma expressão do Estado liberal. Isso é importante a gente ter em vista. Até a própria história da social-democracia, eu vou falar um pouquinho sobre ela quando a gente mostrar aqui o próximo tópico. Mas o que me parece é que, assim como em 2000, 2002, o mundo já está, de novo, né, vivendo uma espécie de trégua neoliberal, na medida em que a crise se aprofunda de tal forma, e a pandemia foi como que um acelerador, né, deste aprofundamento, que cai por terra esse ideário neoliberal. Então, assim, os Estados Unidos são, para o mundo ocidental, provavelmente um anúncio de que as coisas realmente estão mudando do ponto de vista mais ideológico nos centros de poder. Se isso valerá ou não para a periferia do poder é outra história, porque aí a gente tem que prestar atenção em como tem sido a relação com, por exemplo, a Argentina. Eu acho que tem sido positiva. O Biden tem tido uma atitude de aproximação respeitosa para com o Argentina e o México, o que pode nos dar aí a perspectiva de que o Lula encontrará em 2022 um terreno político, em termos ideológicos, propícios a um discurso antineoliberal. Antineoliberal mas ainda assim capitalista, um discurso social-democrata. E aí a gente chega ao outro tópico que eu queria conversar com vocês, que é sobre a permanência da chamada Guerra Fria. E o que ela vai significar do ponto de vista dessa nova configuração ideológica, ou seja, por que existem tantas reticências relativamente à Sputnik V, que é a
eu não sei se é V ou 5, hein, gente? Eu já vi jornalistas falando V ou 5, mas a vacina, acho que é V de vacina, né? O Sputnik V da Rússia, a vacina lá do. É, 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 a vacina russa. Isso é interessante a gente imaginar, porque, vejam bem, eu trouxe aqui pedir para Alexandrino colocar o link aí do sapo.pt, que vai falar uma notícia interessante. E é interessante também notar que, pelo menos aqui no jornalismo português e o Guardian e alguns jornais que eu costumo consultar, eles vão a partir de março, eles não falam tanto da questão russa, eles estão abrindo aos poucos, né, a Europa, a Agência Europeia de Aprovação das Vacinas, já aprovou uma série de vacinas, né, a maioria delas do eixo euro-ocidental, ou seja, inglesas, alemãs, norte-americanas, e também uma chinesa, né, duas. Não, querida, é o segundo, é aquele que tem a Itália, a Alemanha, aquele verde assim. E a russa não, né? A russa ainda não, ela está em estudos. Essa matéria que eu trouxe para vocês, deixa aparecer aí na tela, que aí vocês vão me acompanhar. Ela é uma matéria recente, relativamente recente. Depois dela, houve outras matérias, e o debate se dá muito em torno de quê? Alguns países da Europa do Norte, né, da antiga União Soviética, passaram ao largo das orientações da União Europeia e começaram a aplicar a vacina russa. E isso gerou, cancela este aí de cima e cancela esse aí. Esse você concorda. O de cima não continua, é isso, concorda com esse e cancela o outro, cancelar. Então, essa é uma matéria de 31 de março, ela já tem quase um mês, né? E ela é interessante porque aqui, ó, Alemanha, França e Rússia negociam, como se fala aqui em Portugal, a Sputnik V para a Europa. Putin, Merkel e Macron discutiram a eventual utilização da Sputnik V na Europa. Em cima da mesa está também a possibilidade de produção da vacina no velho continente, que aí é a compra da tecnologia junto com o insumo, né, junto com o produto. Espere um pouquinho, Alexandrina, que eu vou lendo aqui. Vladimir Putin, Merkel e Macron discutiram numa conferência telefônica que decorreu na terça-feira, ou seja, ainda em março, a eventual utilização da vacina russa, adiantou o Kremlin. A notícia foi avançada pelo The Guardian, e essa notícia do The Guardian é bem mais completa. Vou pedir agora para você baixar bastante aqui. Eu vou. Sim, Adriano. Olha, pode parar. Na semana passada, o governo alemão tinha já adiantado estar aberto a um possível uso desta vacina, se e quando fosse aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos. Esse é um dado importante, por quê? Porque nesse meio aí, nesse período, estavam alguns países, né, ali, inclusive a Tchecoslováquia, alguns países da antiga União Soviética, usando a vacina russa, comprando diretamente, passando a parte ao lado da União Europeia. O que é uma coisa que gerou um certo mal-estar, daí este encontro. Por que é um mal-estar? Porque a Sputnik, segundo as pesquisas, inclusive feitas dentro da Europa, na Itália, na Alemanha, na França e na Inglaterra, dão conta de uma vacina altamente eficaz. Ela é a primeira vacina a surgir e até agora parece ser a mais eficaz. Então, qual o sentido dela não estar sendo distribuída na Europa? Aqui em Portugal, por exemplo, você tem uma vacinação avançando, mas a passos muito lentos, porque basicamente é só a Oxford AstraZeneca que tem sido utilizada. Né? Então, é um debate importante a ser feito, mas ele ocorre nesse período em que o monstro, o fantasma da Guerra Fria, parece ainda existir. Reparem, a posição da França é um pouco mais cautelosa, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, a ter acusado a Rússia, bem como a China, de usarem as suas vacinas para ganhar influência internacional. O que é isso?
a não ser aquela tal da Guerra Fria. Pode tirar a Alexandrina. A Guerra Fria, ela nada mais é do que uma guerra ideológica. E ela é uma guerra muito interessante que remonta ao início do século XX. A Adriana está perguntando aqui, será o retorno do estado do bem-estar social? Esse nunca morreu. O que acontece é exatamente isso. Ao longo do século XX, o neoliberalismo, ao avançar, ele vai ferindo, né? Tem Pfizer, mas não chega a todos os países, né? Eu estou na periferia da Europa, entendeu? Eu acho que tem Pfizer, mas é basicamente a AstraZeneca. Tem na Europa, tem Pfizer, tem a Oxford, a AstraZeneca, tem a Moderna, tem a Novavax, etc. Mas Johnson Johnson, mas assim, elas não chegam, entendeu? Aí é outro debate importante, mas vamos deixar quieto. A questão é, a Rússia estava pronta para encher a Europa de vacina, por que não? E aí, como eu estava falando, olha, o que é o estado de bem-estar social? O que é a social-democracia? É uma adaptação do liberalismo econômico a um mundo em que, no lado socialista da Europa, nomeadamente na Rússia, o socialismo já dava sinais de resolução de problemas estruturais da sociedade russa, analfabetismo, fome, né, acesso a cuidados de saúde, educação universal. Então, vem para a Europa esse debate em torno da gratuidade e universalização de serviços e qual seria, então, o papel do Estado na garantia desses serviços. Então, a social-democracia é um arremedo, né, de um projeto, digamos assim, universalizante dos serviços sociais que foi acoplado ao ideal de Estado burguês, ao ideal de Estado liberal. E ele dá certo. Quanto mais rico é o país, mais ele dá certo. Então, você não pode comparar, por exemplo, o estado do bem-estar social sei lá, norueguês, sueco, francês, alemão, com o estado de bem-estar social português que não existia até o 25 de abril. Né? O que a europeização faz com estados igual a Portugal é garantir a implementação de políticas de investimento público massivas em setores estruturais, além da educação, etc. Então, o resultado é rápido, né? Assim, no meu trabalho de doutorado eu mostro isso, quer dizer, em pouco tempo, menos de uma década depois, você já tem ali melhoria nos índices globais, né, que vão medir o bem-estar das pessoas, e 2 décadas depois o analfabetismo praticamente desaparece, o acesso ao ensino superior aumenta muitíssimo. Então, reparem que a gente está de novo, ou ainda, né, em torno desse debate, é o mesmo. Quando você pega um doente, sei lá o quê, né, como um Bolsonaro, você vê isso no sumo mais condensado, entendeu? Mas é exatamente o que está acontecendo aqui, quer dizer, a França ainda não, mas eles querem aumentar a sua influência, claro, né? Mas assim, o problema de se permitir a Europa de utilizar uma vacina russa com grande eficácia não é ao mesmo tempo, não é principalmente, aliás, ideológico, quer dizer, do cidadão europeu falar assim, poxa vida, olha só, o socialismo russo, né, a ciência russa, que desenvolveu-se no socialismo, ela é capaz de criar vacinas muito, muito eficazes. O que não dizer da vacina cubana, que é basicamente ignorada. E aqui a vacina chinesa, da Sinovac, ela não é aprovada, e a outra vacina chinesa, que é a Sinopharm, ela é constantemente avaliada, mas não chega em larga escala aqui para a Europa também, entendeu? Então, reparem que o controle sobre essas vacinas ele é permanente, como o que não acontece com as outras vacinas produzidas no eixo euro-americano, não é? Então, reparem que esse debate, ele é o mesmo do início do século XX e ele se dá em bases ideológicas. Então, não que o nome seja Guerra Fria, mas assim, me parece que esse fantasma, essa competição ideológica, ela continua exatamente a mesma. E como eu dizia, quer dizer, quando você chega no Bolsonaro, no Brasil, né, o nível, né, de
de intervenção do governo brasileiro sobre a aprovação da Sputnik V, ele é escandaloso, exatamente porque, de uma forma muito burra, né, muito tosca, ele exacerba esse debate. Porque qual é o problema do Bolsonaro com a vacina chinesa, a vacina russa, né? Quando a soberana chegar a soberana, eu não acho que chegue. Eu não acho que chegue. Eu não acho mesmo que chegue. Não vejo, até porque aqui em Portugal, assim, né, quando a Revolução se instala, no ano e meio depois, saem muitas matérias, inclusive uma capa da revista Time, dizendo que Portugal seria a Cuba da Europa, né? Existe um tabu muito grande, o mesmo tabu da Guerra Fria ainda existe, esses blocos, né? Porque você tem aí uma mudança não, uma abertura para uma mudança de mentalidade, né? O modo como o cidadão euro-americano é educado para enxergar as experiências do bloco comunista, do bloco socialista, é sempre no sentido de depreciar, inclusive a própria lógica da modernidade. Eu já estou aqui misturando temas, mas vamos voltar aqui. Então, eu acho que o que nos espera no mundo pós-pandemia pode ser ou a derrocada final desta maluca competição aí, com esse bloco Rússia, China, etc., ganhando muito protagonismo, até porque as políticas da China abandonaram o neoliberalismo já antes da pandemia, ou o encrudecimento disto. Vamos lá esperar o que pode acontecer. O que me parece é que, para eles conseguirem manter a Europa aberta no verão, que é uma condição para poder fazerem a economia girar, eles vão ter que vacinar mais. E com o estoque de vacina disponível não é possível. Então vão ter que abrir para outras vacinas. Poderá ser Sputnik. Poderá ser Sputnik, né? Então é algo que a gente vai esperar para ver, mas eu estou aqui mostrando, demonstrando, né, que esse debate em torno do fantasma do socialismo ele continua de pé. E no Brasil, a China já tem para ninguém tira, mas isso eu estou falando de ideologia, né? Eu estou falando que as pessoas aprendem a enxergar do que é dito nos telejornais, por isso que a carinha do Bonner ia ser boa para o meu argumento, né? Porque se imagina, podíamos comparar eles falando, né, da situação de Wuhan na China e agora com os Estados Unidos. Quer dizer, ninguém comentou como é que a China superou a pandemia em tão pouco tempo. E aí a gente chega no Brasil com a CPI do genocídio. E eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, de Temer para cá, mas com Bolsonaro, o Brasil pegou a marcha ré e acelerou o máximo que pôde, né? Então o Brasil realmente me parece assim muito temerário, ou melhor, muito preocupante, assim, quais serão as imagens que vão sair dessa CPI do genocídio. Eu vou pedir à Alexandrina para colocar aquele link da BBC, o último link, e posicionar na foto que ilustra a matéria. Eu não baixa um pouquinho, pega essa foto aí que aparece. Essa foto. Esta foto foi tirada em Manaus, né, num manifesto contra Bolsonaro. Eu tenho 45 anos e pelo menos 30 anos de ativismo, estou sempre nas ruas, nos movimentos, né? Eu já vi movimento com caixão, já enterramos reitor, já enterramos prefeito, a gente faz essas maluquices, né? Eu já enterrei muito reitor na minha vida, já ocupei, mas o caixão, quando ele aparece, né, a figura, ou o vampiro, esses mitos assim mais ligados à morte, eles aparecem num contexto de humor, né? Ali você encena um velório para brincar, né? Não necessariamente você está desejando a morte da pessoa, nem você está ali, não é o motivo da sua manifestação uma tragédia, né? Alguma coisa assim. Mesmo quando são, digo, performances ou ações, protestos contra ambiente, desastres naturais, as imagens que são fortes, né, elas aparecem ou num contexto de expressão mais artística, assim, né, ou então numa zombaria ou numa denúncia, mãos de sangue, e aí sim. Só que desta vez o que essa imagem traz é um choro muito sentido,
é uma dor muito latente. E lá do outro lado você tem o boneco do Bolsonaro sorrindo. E entre um e outro, um policial que observa atentamente essa senhora. Essa senhora segura uma cruz, né? E essa cruz ampara, e ela é uma imagem. A meu ver, eu acho que a humanidade poucas vezes viu um manifesto político nesse nível de tristeza, de melancolia, de dor, né? Então, a gente precisa estar preparado para o que essa CPI vai trazer. Porque repare que para o Brasil hoje, quando eu falo assim, o Brasil andou de marcha ré, é que nós estamos num mundo pré-liberal, né? Nós estamos lidando aí com dores, imagens, né? Morticínio, que não eram vistos pela humanidade há muito tempo, né? Há pelo menos um século, se pensarmos a gripe espanhola, mas nesse nível, né, de horror e de intencionalidade, né, porque há uma intencionalidade do governo em deixar essas mortes acontecerem, entendeu? Isso é inegável. Então, o que o Bolsonaro, desculpa, o que a CPI do genocídio vai apresentar para o povo brasileiro é a imagem de um psicopata matando centenas de milhares de brasileiros. Então, a dor dessa senhora de vermelho é a dor de quem não votou em Bolsonaro. Agora, você imagina quais serão os afetos que estas imagens e esses dados vão provocar nas pessoas que votaram no Bolsonaro. E quais serão esses afetos em relação às pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro? Ou seja, aquele indivíduo que votou e já não apoia se arrepende. Vai se, como é que fala? Se humilhar? Não, vai se auto comiserar, vai se arrepender e vai ficar pianinho, vai buscar se converter. Mas aquele que ainda apoia, ele para ele continuar apoiando, ele vai ter que dar a mão ao Deus da morte, né? Ao bicho papão. E aí eu não sei o que vai eclodir disso. Isso é que eu acho que é uma coisa que me impressiona muito imaginar o nosso 2022. Porque vai ser nesse nível, né, em que o debate político vai ocorrer. Se nos Estados Unidos, na Europa, o debate volta a ser em torno do estado do bem-estar, como o Adriano falou, e esse ameaça, o comunismo ou não, etc., ali permeando, mas de uma forma um pouco mais racional, num debate, uma disputa em torno de uma certa forma de atuar dentro do Estado. No Brasil, o debate poderá ser sobre um pus, um câncer, uma doença do brasileiro que tem a ver com extermínio. De certa forma, vai ser a oportunidade histórica da gente se confrontar com o nosso desejo continuado de extermínio, que é próprio do Brasil enquanto um resultado de um certo tipo de colonialismo. Né? A gente tem mais da metade da população incluída naquele grupo descartável, né? No grupo que pode morrer, que deve morrer. Isso faz parte da nossa mentalidade, se expressa na indiferença perante o faminto, se expressa no nosso sarcasmo, na nossa mania de brincar com tudo, né? De não levar as coisas a peito, de não sair para a rua quebrando porta de banco quando as coisas chegam nesse nível de descalabro. Então, reparem que a nossa relação com a morte do outro é uma relação de indiferença, beira a indiferença. Eu não estou falando de Murilo, de Alexandrina, de Adriano, de Celi, eu estou falando desse amálgama, né, que é esta mentalidade, e eu acho que isso vai aparecer de forma gráfica na TV, né? Vai aparecer para as pessoas, vai dizer, olha, se Bolsonaro não tivesse feito isso, teriam sido poupadas pelo menos 200 mil pessoas, 1.000 vidas, né? Os que estavam em cima do muro agora vão votar vestidos de estrela vermelha como Porchat. Vão votar, e aí a gente vai chegar ao momento de pensar essa abertura para a social-democracia, né? E dizer assim, afinal, o PT que era bom, isso é uma trégua,
vai acontecer, mas o que vai acontecer também é a gente se dando conta do que a gente é capaz, né? Do que somos capazes de fazer com o nosso semelhante. E com isso eu fecho aqui 30 minutos de conversa. Eu sei que é o tema, eu sei que vou ficar conhecido aqui na Rede Liberdade como, como aquele que deprime geral a galera, mas não é minha intenção, embora seja. Eu quero muito mais trazer a reflexão e emocionar um pouco, né? Levar a gente a pensar a política pelo filtro das emoções, porque é importante. Eu espero que tenha ficado claro a minha fala hoje. Vamos todo mundo agora para o boteco. É hoje que vai ter boteco agora? Eu acho que mudou de horário, não foi? Fica todo mundo aí atento às notificações da Rede Liberdade. Partilha aí o vídeo, né? Bota aí as coisas para frente, deixa comentário, uma curtida e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira às 8 horas. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê então na próxima semana. O Boteco é amanhã, sexta-feira, às 8 horas. E a gente se vê então na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado por terem estado aqui. Fiquem com o meu grande abraço. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, vacinem-se se puder e até a próxima semana. Tchau, tchau. Um grande abraço, gente. Valeu.